Tudo começa com encanto, o olhar fixo, interessado, o elogio na medida certa, a capacidade quase mágica de fazer você se sentir único, compreendido, especial. Você acha que encontrou alguém raro, alguém que vê em você algo que ninguém mais viu. E de fato, ele viu. Mas o que ele viu não foi beleza, foi utilidade. O narcisista é um arquiteto do reflexo. Ele constrói a imagem perfeita, não de si, mas de como quer ser visto. E o mais cruel é que, na maioria das vezes, ele acredita nessa imagem. Por isso é tão convincente, por isso é tão perigoso. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. O narcisista não enfrenta seu vazio, ele o projeta e faz de você o altar onde ele será adorado até não precisar mais. Mas vamos voltar um pouco. O narcisismo patológico, esse que beira o predatório, não é apenas vaidade. É carência camuflada de grandiosidade. É insegurança tão profunda que precisa ser anestesiada com aplausos. É o medo infantil de ser irrelevante, transformado em fome insaciável por validação. E o que acontece quando essa fome encontra você? Ele se aproxima, elogia, admira, se diz encantado, fala de conexões cósmicas, almas gêmeas, destinos cruzados. E você, que talvez carregue feridas antigas, baixa autoestima ou apenas o desejo legítimo de ser visto, se entrega. Acha que encontrou alguém que finalmente te valoriza e está certo, mas não como pessoa, como espelho, porque o narcisista não ama você. Ele ama a forma como você o ama. Ama o brilho que seus olhos refletem quando o admiram. Ama o eco de suas palavras quando você o elogia. Ama ser o centro do seu mundo, porque no fundo ele não suporta olhar para o seu. E quando o brilho começa a diminuir, quando você pede reciprocidade, quando ousa brilhar sozinho, ele te apaga. Primeiro com sutilezas, depois com frieza, e então com desprezo. Mas se você tentar ir embora, ele volta. Volta com lágrimas, promessas, lembranças bonitas. Volta como um viciado em sua própria imagem, desesperado por mais uma dose do reflexo que você oferece. É nesse momento que muitos não conseguem sair, porque o narcisista ativa em você não apenas o amor, mas o trauma. Você começa a confundir intensidade com intimidade, drama com profundidade, ciúme com paixão, controle com cuidado, e quando percebe, já não se reconhece mais. Seus gostos mudaram, suas amizades desapareceram, sua voz sumiu. Tudo isso porque ele não quer apenas atenção, ele quer domínio, e o mais perverso, ele te faz desejar ser dominado. Essa é a arte do narcisismo sombrio, fazer você sentir que a submissão é prova de amor, que a devoção é virtude, que a sua existência depende da aprovação dele. E por que isso funciona? Porque o narcisista é, na maioria das vezes, altamente inteligente. Charme não é um bônus, é a principal ferramenta. Empatia, por outro lado, é descartável. Estudos mostram que narcisistas apresentam alto desempenho em comunicação interpessoal, persuasão e expressão emocional. Mas esses recursos não estão a serviço da conexão, estão a serviço da manipulação. Eles sabem como parecer vulneráveis, como dizer as palavras certas, como usar o silêncio como punição, como transformar tudo o que você diz em culpa. Freud chamou isso de narcisismo secundário, quando o amor que deveria ser voltado para o outro retorna para o próprio ego, criando uma espécie de bolha emocional. Mas aqui, essa bolha se torna uma prisão, e você é a decoração dentro dela. E quando o ciclo se repete, a vítima se dissolve. Você começa a duvidar da sua memória. Questiona suas emoções. Buscas a aprovação dele antes de tomar decisões simples. Sente-se ansioso quando está feliz, porque sabe que algo ruim virá em seguida. Essa é a escravidão emocional. E o pior, ela vem disfarçada de amor. Muitos sobreviventes de relacionamentos com narcisistas relatam sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático. A neurociência confirma: a amígdala, parte do cérebro responsável pela detecção de ameaças, se torna hiperativa, enquanto o córtex pré-frontal, responsável pela identidade e tomada de decisões, enfraquece. Ou seja, seu cérebro literalmente se adapta à manipulação. Isso não é fraqueza, é neuroplasticidade.
É o seu corpo tentando te proteger de alguém que, ironicamente, dizia te proteger. E se você acha que isso está distante da sua realidade, olhe ao redor. Redes sociais estão cheias de micronarcisistas performando autenticidade, influencers que vendem intimidade, mas vivem de imagem, líderes espirituais que pedem entrega incondicional, mas não toleram questionamento, parceiros que dizem te amar, mas só enquanto você gira ao redor deles. O narcisismo moderno não é uma aberração, é um produto da cultura. Vivemos em um tempo onde o eu virou marca, onde a autoestima virou commodity e onde o poder se disfarça de afeto. Mas, no fim, o narcisista só tem poder se você continuar se oferecendo como espelho. Por isso, hoje, a pergunta não é: você conhece um narcisista? Mas sim, em que parte da sua vida você ainda está tentando ser amado por alguém incapaz de amar?